pessoal, tudo bem? Hoje a peça inspiração que eu trouxe para vocês foi baseada num presente que eu ganhei da minha irmã há alguns anos atrás. Quando ela começou na costura criativa, ela aprendeu essa carteirinha aqui, que por muito tempo eu guardei, e essa semana, mexendo nos meus guardados, eu encontrei e resolvi reproduzi-la. Então, eu acabei chegando nesse resultado aqui, nas medidas que eu encontrei, baseado nessa peça, tá? Originalmente, esse projeto ele já existe, que é da Karina Uzeda, mas aqui, tendo essa aqui como base, eu acabei chegando nessas medidas aqui e espero que vocês gostem. É uma peça bem rápida de fazer, bastante vendável. Lá no meu Instagram eu já deixei uma outra opção, que eu achei que ficou bem bonita nesse floral, como eu fiz nessa aqui também. Então, ela tem esse bolso espaçoso aqui por dentro, tem essa opção dos bolsinhos porta-cartão. Aqui atrás tem um espacinho para a gente colocar documento e aqui o espaço de cédulas. Então, o molde da abinha aqui e esse molde aqui do bolsinho de porta-moedas, durante o vídeo eu te ensino a fazer. Então, esse vídeo aqui, ele não vai ter download para você fazer. São somente medidas, é uma peça rápida de fazer, sem dificuldade. Tentando agilizar um pouquinho para vocês que não tem impressora. Então, te convido a assistir esse vídeo até o final. Compartilha com os amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e deixa o seu joinha. E vem costurar comigo. Então, para começar a nossa peça aqui, essa aqui é a parte do corpo da carteira. Então, a gente vai precisar 2 vezes no tecido principal e no tecido de forro. Eu já colei na manta R2 com ferro e aqui eu já fiz as marcações do nosso quilt, que eu já vou passar a medida para vocês. Então, esse retângulo aqui, a gente tem uma medida de 22 por 14, tá? Então, aqui, como a minha carteira ela vai fechar dessa maneira, então eu comecei o meu desenho por esse lado, tá? Então, aqui, o que que eu fiz? Eu peguei a minha régua, fiz um risco central aqui, tá? Pra gente definir o meio. E para cada ponto eu fiz uma medida de 3 centímetros, mas aí você pode definir com 4, com 5, e vai unindo os pontos até chegar aqui e formar esse desenho. Então, aqui agora é só a gente passar uma costura reta aqui, e essa parte a gente já faz. Então, essa aqui eu posso reservar. Eu vou precisar de uma vez, nessa medida de debrum, que é uma tirinha de tecido de 4 por 22, eu reservo. Esse daqui é a medida do porta-cartão. Esse daqui a gente vai precisar cortar uma tira. A minha eu já adiantei aqui, pra gente ganhar um pouco de tempo. Uma medida de 11 por 58, então 11 por 58. E aqui nós vamos precisar fazer algumas marcações. Essa primeira parte aqui tem 6 centímetros. Aí vai vir 6 centímetros, 4,5, 5,5, 4,5, 5,5. E assim a gente vai fazendo sucessivamente. Então, aqui no final, eu vou ficar com um pedaço de 10 centímetros. Então, quando a gente esticar o nosso tecido lá, pra gente começar a dobrar, a gente pega a nossa régua. Então, eu venho aqui e marco 6 centímetros, certo? E marquei. Toda medida de 4,5, ela vai ficar pra dentro. Então, 6 centímetros, 4,5 pra dentro. Essa de 5,5, a de 4,5. Então, essas medidas aqui eu vou deixar pra vocês. Então, é só vir e passar no ferro. E vai ficar dessa maneira assim, tá? E aqui eu já colei na entretela fina, tá? A gente compra como entretela colante, tá? Fininha, tá bom? E a costura aqui nessa beiradinha, ela é opcional, tá bom? Eu não gosto, então eu vou deixar sem. Então, essa parte fica assim. Lembrando que a parte de 4,5 são sempre as partes de dentro do porta-cartão.
Então, essa aqui a gente já pode reservar. Eu vou precisar, para fazer o bolsinho de documento, uma vez na medida de 18 por 11. E aqui também eu já colei em um dos lados, eu dobrei ao meio. E colei aqui dentro uma entretelinha fina, tá? Uma vez nessa medida. 2 vezes para a parte do bolsinho de porta-notas. 2 vezes na medida de 22 por 11, tá? Para nossa abinha, eu deixei cortado aqui um retalhinho na medida da nossa abinha, que eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz. Eu já colei aqui na manta R2. Então, aqui a gente vai pegar um retângulo na medida de 7 por 7. E aqui eu vou dobrar o meio. Todas as medidas de molde da peça, eu vou ensinar vocês a fazer, então não vai precisar de download, nada disso. Então, aqui eu dobrei ao meio, tá? Então, para a parte da abertura aqui, eu vou pegar peguei uma tampinha aqui, arredondada. Vou vir aqui e vou arredondar o meu canto, dessa maneira. E nessa parte de cima, eu vou medir aqui. Então, eu vou vir aqui com a minha régua. Vou marcar aqui 1,5 centímetro. Então, aqui eu marquei a parte arredondada e aqui eu marquei 1,5 centímetro. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou unir essa ponta com essa parte onde a gente arredondou. Dessa maneira. E agora a gente pode cortar. Vem aqui e corto. Então, vai ficar assim. Então, esse é o molde da aba. Para fazer o bolsinho plástico, que é o bolsinho de moedas, eu cortei aqui... são 2 medidas aqui que a gente vai precisar. Então, eu cortei um retângulo na medida de 8 por 10. Também vou dobrar ao meio. E aqui, eu vou vir e vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui embaixo e vou arredondar esse cantinho aqui. E a gente já pode cortar. Então, aqui eu fiquei com uma medida de 8 por 10. E eu vou fazer isso daqui de novo, só que na medida de 8 por 8. Que vai ser um molde um pouquinho menor. Tá? Aqui vai ficar com 2 centímetros. Então, eu já adiantei, já cortei aqui os 2 plásticos na medida de 8 por 10 e 8 por 8. Então, essas daqui são as medidas que a gente vai precisar. Então, eu já posso vir aqui com esse molde. Pego a minha caneta. E vou transcrever aqui na minha mantinha com o meu tecido. Dessa maneira. E aqui eu passo uma costura aqui a toda a volta. Feito isso, a gente já pode vir aqui e cortar. Então, essa parte aqui eu já posso reservar, que a gente vai passar o viés aqui depois. Aí, eu posso vir aqui e pegar a parte do meu corpo. Eu aumento um pouquinho. Aumentei um pouquinho o ponto da máquina para 3,5. E agora, eu só vou passar uma costura reta em todas as minhas
riscas que eu fiz. Aí, terminando, fica assim. Aí, aqui eu já posso vir passar o ferro, se eu quiser, tá? Fica dessa maneira. Aí, essa parte que eu posso reservar por enquanto. Vou pegar uma das partes do fundo, da onde vai ficar o bolsinho de notas. O meu tecidinho do porta-cartões, eu vou colocar ele aqui bem alinhado. Pode ver que ele encaixa aqui, olha, bem direitinho, tá? Vou prender aqui. Vou prender aqui. E aqui eu já posso vir e passar uma costura aqui e deixar essa parte aqui aberta. Então, eu vou passar uma costura aqui em toda a volta. Então, vai ficar assim. Então, aqui tá os bolsinhos. E aqui vai ficar um bolsinho maior. Aqui eu posso vir aqui. Eu já fiz um pique central para achar o meio. Eu fiz isso aqui nas duas partes. Aqui e aqui, a gente dobra o tecido ao meio aqui. E dá um piquezinho com a tesoura. Aqui assim. Então, feito isso, agora eu vou pegar a minha parte do bolsinho de documento, vou alinhar ele bem direitinho aqui. A minha abertura tá pra cima. Então, alinha bem direitinho aqui dos lados. Já posso vir aqui e alfinetar. E eu vou passar uma costura nessa volta aqui. E aqui vai ficar aberto. A costura aqui também ela é opcional, da mesma forma que nessas beiradinhas do porta-cartão. Eu não vou passar, tá? Só vou prender aqui agora. Feito isso aqui, essa parte a gente já pode reservar. E agora a gente vai pegar a nossa parte do bolsinho de moedas. Eu esqueci de falar que a gente vai precisar também de um pedaço de zíper. Esse meu aqui tá com 13 centímetros, depois o excesso a gente corta. Eu gosto de trabalhar com ele um pouquinho maior. Aqui eu já posso destacar. A parte maior do nosso plástico, eu vou vir aqui e vou alinhar o meu zíper aqui dessa maneira. E aqui a gente vai passar uma costura aqui, tá? Eu vou prender aqui com clips para ele não correr. E aqui a gente só passa uma costurinha. Então, vai ficar dessa maneira. Aqui nessa parte de baixo, eu já vou precisar do meu viés, tá? Nessa peça aqui eu tô usando o viés Cinderela, xadrezinho marrom, mas aí você pode usar o que você tiver ou pode fazer com o próprio tecido. Eu vou cortar uma medida aqui do tamanho do meu zíper. Então, agora eu vou pegar o meu plástico com o meu pedacinho de viés. Eu vou prender o meu viés aqui na beiradinha do plástico. Lembrando que a gente passa a costura bem na beiradinha dessa linha aqui, onde tem a dobrinha aqui do viés, tá? Feito isso aqui, eu só vou fincar o meu viés para ele ficar certinho. E já posso vir aqui dentro e encaixar aqui, olha, o zíper aqui dentro. Dessa maneira assim. E agora a gente passa uma costurinha aqui na beiradinha. E pronto. Então, vai ficar dessa maneira assim. Agora, a gente já pode vir aqui. Prende bem direitinho aqui para ele ficar certinho.
E a gente já pode passar o nosso cursor. Aqui, prestando atenção no seguinte. Como esse bolsinho ele vai encaixar aqui, eu acho interessante que o zíper ele feche para cima. Então, a gente vai passar o cursor daqui para cá. Porque é perigoso a carteira tá aberta e o bolsinho de moedas tá aberto para baixo e você não vê as moedas até caírem. Então, aqui a gente já pode vir e passar o nosso cursor. Eu passo uma vez, tiro, e agora eu volto, encaixo. E eu deixo ele centralizado aqui no meio, tá? Aí, eu já posso passar uma costura aqui para prender aqui toda a volta. Então, ficou assim. Essa parte aqui, a gente pode dobrar aqui ao meio. Eu vou fazer um pique aqui para achar o meio. Aqui também eu vou dobrar aqui ao meio. E aonde eu achar o meu meio aqui, eu vou marcar com a caneta. Então, ficou um pontinho aqui. Então, vai ser nesse lugarzinho aqui que ele vai encaixar. Dessa maneira assim. Com essa parte aqui pronta, agora a gente vai passar o viés aqui nessa voltinha. Eu vou começar aqui pela parte de trás. Dessa maneira. E vou passar uma costura bem de beiradinha aqui. Quando chegar na parte do zíper, a gente pode fazer um retrocesso aqui em cima. E esse excesso aqui, a gente pode cortar. Agora, a gente desvira o nosso viés. Agora, eu vou acertar ele aqui direitinho. Aqui eu já posso vir e prendendo aqui o meu viés. Então, vai ficar assim. E a gente vai passar uma costurinha aqui nessa voltinha. Então, depois de passar do viés, vai ficar dessa maneira. Aqui eu vou aproveitar, já vou passar o viés também. Mas antes eu vou vir aqui, já vou fazer o pique central, pra gente poder centralizar essa parte aqui depois. Lembrando que o viés Cinderela, ele tem um lado mais fino que o outro, então a gente sempre começa a nossa costura pelo lado mais fino. Da dobrinha aqui, onde tem a dobra mais fininha. Então, a gente alinha o viés aqui bem paralelo com a peça. E vem a nossa costurinha bem nessa dobrinha aqui do viés. Então, feito isso, a gente pode desvirar aqui. E agora, a gente ajeita ele com a mão aqui bem certinho. Assim. E agora, a gente passa a costura aqui à volta. Fica dessa maneira. E aqui a gente já pode cortar esse excesso. E essa parte a gente reserva por detalhe que eu esqueci de falar. Na outra parte do bolso porta-notas, na parte de trás aqui, eu também passo a entretela colante, tá? Aquela fininha.
Agora, pra gente finalizar essa parte do bolsinho de porta-cartão, eu cortei um pedacinho de viés um pouquinho maior aqui da altura da minha peça. Eu vou dobrar ele ao meio aqui e vou só vincar aqui para me saber onde que fica o meio dele. E vou dobrar aqui ao meio de novo, dessa maneira, tá? Aqui eu posso até vir marcar com uma caneta, que vai me facilitar aqui na hora de achar o meio. Então, eu fiz só um risquinho aqui. E eu vou vir aqui e vou alinhar essa risquinha que eu fiz com o meu piquezinho aqui que eu tinha feito, ó. Então, eu sei que aqui é o centro da minha peça. E vou alinhar também aqui com a marcação que eu havia feito, aqui. Então, aqui a gente vai passar 2 costurinhas aqui para poder prender essa parte aqui agora. Eu vou trocar o meu pezinho para pezinho de zíper. Ele é mais fininho. Isso vai me facilitar. Então, aqui eu vou alinhar bem certinho. E a gente passa as 2 costuras aqui. Então, vai ficar dessa maneira. Eu posso vir aqui e cortar esse excesso aqui, dos 2 lados. E essa parte aqui já tá pronta. Agora, eu vou pegar a minha parte de trás, vou encaixar aqui as partes, dessa maneira. Então, com essa parte pronta, certificando que a abertura do meu bolsinho tá pro meu lado, eu vou pegar a minha tirinha de tecido de 4 por 22. Eu cortei aqui um pouquinho maior, então deu uns 24 centímetros. Eu vou alinhar bem direitinho aqui e vamos passar uma costurinha de um pé de máquina. Agora, eu abro essa costura aqui pra trás, ajeito assim bem direitinho com a unha. Aqui, eu vou dobrar, deixando aqui o mais próximo a dobra da minha linha de onde ficou a costura. Então, aqui depois de tudo preso, a gente vai passar uma costura aqui a toda a volta. Essa costura aqui vai ser na beiradinha aqui, tá? Então, aqui vai ficar assim. Essa parte aqui já tá pronta. Eu vou passar uma costurinha aqui a toda a volta para poder prender. E aqui eu vou usar a mesma tampinha que eu usei e vou arredondar os cantinhos aqui. Feito isso, daí eu vou passar uma costura aqui em cada voltinha. Aí, feito isso, eu já posso vir aqui e cortar esse excesso aqui. Feito isso, eu vou achar o meio. Posso achar aqui dos 2 lados. Agora, eu vou unir os piques aqui no meio. E vou achar o meu pique lateral. Então, assim vai ficar. Então, nessa parte do lado de cá, eu vou vir aqui, vou pegar o pique com o pique. Lembrando que o nosso desenho tá pra cá, que essa aqui vai ser a frente, tá?
Então, aqui eu posso vir aqui. Faço um retrocesso para ela ficar mais firminha. Com essa parte aqui pronta, a gente vai pegar a nossa parte de dentro. Eu vou colocar aqui o meu pique, com o meu pique, dessa maneira, tá? E agora a gente alinha aqui bem certinho, deixando aqui bem rente, olha. Dessa maneira. E agora a gente só vai prendendo aqui, olha. Então, aqui vai ficar assim. E agora a gente passa uma costura aqui a toda volta para prender. Agora eu posso vir aqui e cortar esse excesso aqui que ficou. Então, aqui vai ficar dessa maneira. Eu já posso vir aqui e marcar para colocar a minha etiqueta. Normalmente eu coloco ela aqui. E agora a gente vai passar o viés e já finaliza a peça. Eu vou começar aqui deixando uma folguinha e vou começar prendendo ele da mesma maneira. Vou fazer um retrocesso aqui, vou alinhar ele bem direitinho na minha peça e vou passar uma costurinha aqui em cima da linha. Ó, lembrando que a minha parte final tá aqui. Eu vou dobrar ela aqui uns 2 dedinhos pra frente. Vou fazer uma dobrinha aqui. E essa outra parte, então, vai ficar uma abertura assim, olha. Então, eu vou trazer essa parte até aqui. Vou trazer a outra até aqui. Vou alinhar os dois assim, olha. Dessa maneira aqui, olha. Tá? Posso vir aqui por dentro e marcar com a caneta onde fez a vinca. Ou vinco, né? Não sei. Eu vou abrir essa costura aqui. E aqui também eu vou abrir a vira do viés. Então, eu sei que o meu risco, ele tá aqui. E da mesma forma, aqui também. O que que nós vamos fazer? A gente vai dobrar aqui e a gente vai encontrar esses dois traçados de caneta que nós fizemos aqui, olha. Dessa maneira assim, ó. E aqui a gente vai passar uma costura reta. Posso vir aqui e alfinetar para me auxiliar. E agora aqui eu vou passar uma costurinha reta. Diminui o ponto da máquina um pouco. Então, aqui, olha, ficou dessa maneira assim, olha. Esse excesso todo aqui eu corto. Deixo mais ou menos meio centímetro aqui. Abro esse viés dessa maneira. E aqui eu vou voltar a dobrinha original dele. E venho aqui e dou seguimento na minha costura.
E agora a gente pode fazer... Eu gosto de vir aqui, abrir ele um pouquinho assim, olha. Sem empurrar muito, tá? Só pra ele ir moldando aqui na bordinha. E agora a gente pode desvirar aqui. E agora, com bastante calma, vem aqui, vai ajeitando ele com a mão, sentindo aqui atrás, tá? Pra ver se tá bem certinho na costura. E aqui vamos prendendo com clips. Então, vai ficar dessa maneira. E agora a gente passa uma costurinha a toda a volta. Eu normalmente começo por aqui, que é por onde vai ficar essa dobra aqui. Então, esse retrocesso que fica, essa parte aqui acaba tampando. Então, aqui ficou a nossa peça finalizada. Aqui o nosso bolsinho de moedas. Nosso bolso de porta-cartões. O bolso de notas. E só falta a gente colocar o nosso botão. Nessas outras duas sugestões que eu fiz, eu coloquei o botãozinho Rita. Nessa daqui, eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou colocar o botão imantado. Aqui pra gente poder finalizar. Aqui eu quero mostrar pra vocês o botão imantado que a gente coloca com um balancinho, tá? Então, essa daqui que é a matriz, ela vem dessa forma aqui. E ele é um botão muito prático, tá? Aqui eu vou dobrar aqui, vou achar o centro. Então, vem aqui, faço um furinho. Eu já achei aqui o outro lado. Aí eu furo aqui. Faço um outro furo aqui. E eu vou pegar uma das partes, vou ver qual parte que corresponde, porque a outra é o contrário. Então, essa parte aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Tem um parafusinho aqui, a gente ajusta. E essa outra parte que é de rosquear, a gente coloca aqui em cima. E essa parte aqui que tem o pininho, ela vai ficar pra dentro. Dessa maneira. E essa outra redondinha aqui, ops, essa outra redondinha aqui, a gente encaixa ela aqui. Então, fica assim, olha. Então, essa parte aqui eu vou encaixar aqui dentro. E agora eu faço uma leve pressão. E aqui ele já tá colocado. E aqui a mesma coisa do outro lado. Só que agora, essa parte aqui, o pininho vai pra dentro. Aqui. Então, eu encaixo aqui o meu pininho. Troco a minha matriz. Afrouxo aqui o parafuso. Tiro essa parte. Coloco essa parte. Aperto aqui o parafusinho. Vou colocar aqui, olha, essa parte aqui dentro. E aqui eu faço uma leve pressão. Então, aqui ficou finalizada a nossa carteirinha.